Boa noite. O nosso grupo é composto pela Carla Patrícia, pela Heloísa Alcântara, pelo Murilo Christian, por mim, Rafael Cordeiro, pela Renata Alves e pela Roseli Aparecida. O nosso tema é o leasing e eu vou começar a apresentar um pouco da história para vocês. A palavra leasing, ela vem do inglês lease, que traduzindo significa alugar ou arrendar. O termo tem origem nos Estados Unidos e aqui no Brasil a modalidade recebeu o nome de arrendamento mercantil. Segundo João Pereira Sampaio, a origem do leasing ela remonta da antiguidade, só que foi somente a partir das décadas de 1920 e 1930 que passou a ter características semelhantes que as que tem hoje. Porque nesse momento, algumas empresas norte-americanas elas passaram a arrendar máquinas e equipamentos como uma forma de manter o patrimônio que elas já tinham. Nesse contexto, a gente também pode ressaltar o Land and Lease Act, que foi promulgado pelo governo norte-americano por volta de 1941. Segundo Sampaio, foi estabelecida uma espécie de ajuda mútua àqueles que colaboraram com a aliança durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse caso, foi realizado o empréstimo de alguns materiais bélicos e, com o fim da guerra, eles poderiam ser ou adquiridos ou devolvidos por aqueles que os utilizaram, né? E a partir disso, o leasing foi ganhando força, principalmente na modalidade financeira. O método semelhante que a gente utiliza hoje, ele foi criado em 1952 por D.P. Booth Jr. Ele era proprietário de uma fábrica de alimentos na Califórnia e o parque industrial de máquinas que ele tinha não era suficiente para atender um contrato que ele havia firmado com o exército. Na Europa, o leasing ele foi introduzido por volta de 1960 e posteriormente atingiu outros países, como a Bélgica e a Inglaterra. Bem, quanto ao conceito de leasing, a professora Maria Helena Diniz, ela define ele como sendo um contrato por meio do qual uma pessoa jurídica, ela pretendendo utilizar determinado equipamento comercial, industrial ou certo imóvel, que é o que mais se utiliza, consegue que uma instituição financeira o adquira, arrendando ao interessado por tempo determinado e possibilitando a esse arrendatário, ao final do prazo, 3 opções, quais sejam a aquisição do bem arrendado mediante um preço residual previamente fixado, a devolução do bem ou a renovação do arrendamento, né? Nesse caso, o contrato de leasing, ele se difere do contrato de locação pelo fato do arrendatário ter essas 3 opções que eu mencionei. Já o locatário, ele não tem essas 3 opções no final do prazo do contrato, porque quando finda o prazo, o locatário ele precisa devolver o bem ao locador. Já no leasing, o arrendatário ele adquire o bem pelo valor residual previamente acordado, ele devolve o bem à empresa ou ele renova o contrato. Então, ele tem 3 opções que o locatário não tem. Por isso que eles são diferentes. Já quanto à função desse contrato de leasing, ela se dá como uma ampliação de investimento. Por quê? Segundo Sampaio, o desenvolvimento do leasing, ele começou a desenvolver no Brasil, surgiu no final da década de 1960. Nesse período, o país ele dava os primeiros passos para migrar da condição de eminentemente agrário para a potência industrial. Então, os reflexos positivos do governo de Juscelino Kubitschek estavam engrenando a modernização. Mas, nesse caso, naquela época, os bancos comerciais eles ainda não estavam conseguindo atender às exigências de financiamento da indústria. Foi dessa necessidade que acabou surgindo o leasing no Brasil, como uma ferramenta utilizada para ampliar esses investimentos, sem ter que utilizar a imobilização do capital próprio. Então, por essa razão que a função do leasing é a ampliação de investimentos. Para o arrendamento mercantil, ainda existe tipificação legal que abarque esse negócio jurídico. Só que há uma exceção. Para as relações de questões de ordem tributária, dá para aplicar a Lei 6.099 de 1974. Para essas questões, como por exemplo, se arrendador é uma pessoa jurídica e arrendatário é uma pessoa física ou jurídica, dá para aplicar o artigo 1º dessa lei.
E verificando que a relação contratual ela não se define no enquadramento legal desse artigo 1º, restará incidido sobre a situação concreta o tratamento que diz respeito ao mero contrato de locação, em que se faculta a opção de compra, de forma que, para fins fiscais, deve ser observado o parágrafo 1º do artigo 11 da Lei 6.099, onde diz respeito sobre a mera compra e venda a prazo, né? Além disso, o legislador ele não admite que se considere para fins fiscais algumas modalidades de arrendamento mercantil. Dentre elas está o self-leasing e o leasing em que o arrendador é o próprio fabricante do produto arrendado. Daí essas operações elas receberão um tratamento tributado da compra e venda a prazo. O leasing back, ele em que a arrendadora adquire o bem a arrendar da própria arrendatária, ela deve ser tributariamente tratado como arrendamento mercantil. Então, o self-leasing e o leasing, onde o arrendador é o próprio fabricante do produto, eles não são considerados para fins fiscais, só que o leasing back como arrendamento mercantil. Apesar de não ter uma legislação para tipificar esse contrato, o Comitê de Pronunciamento Contábil, o CPC 6, ele regulamenta o arrendamento mercantil. Ele traz várias opções ali, ele traz a identificação de arrendamento, separa o arrendatário do arrendador, ele traz o prazo do arrendamento. Então, dá para buscar algumas questões do arrendamento mercantil no Comitê de Pronunciamento Contábil, conhecido como CPC 6. Boa noite, meu nome é Murilo. Eu vou dar continuidade à apresentação e vou começar a discorrer sobre as características do contrato de leasing, para a gente poder entender como que é o seu funcionamento na prática. Então, a primeira questão que eu quero destacar diz respeito ao objeto do contrato de leasing. O objeto pode recair tanto sobre bens móveis quanto bens imóveis. Então, pode recair sobre uma casa ou sobre um carro, por exemplo. E eles precisam ter origem nacional, salvo a autorização prevista no artigo 10 da Lei 6.099 de 1974. Aí, o contrato de arrendamento mercantil pode ter como objeto um bem que esteja no exterior. E os requisitos que ele traz, aliás, o requisito que ele traz, é a prévia autorização do Conselho Monetário Nacional para que aquele bem possa ser objeto de um contrato de arrendamento mercantil. Outra questão importante diz respeito à diferenciação entre leasing financeiro e leasing operacional. Essa diferenciação está disciplinada na Resolução do Banco Central, número 2309, de 1996. E o leasing financeiro, ele basicamente se diferencia do operacional na medida em que, ao final do contrato de leasing financeiro, o bem ele é adquirido pelo arrendatário. E no decorrer do contrato de leasing, vai sendo pago valores altos, né, mensalmente, e ao final existe um valor residual que é muito menor e que vai ser pago para que o bem possa ser adquirido. E em questão de contabilidade, esse bem entra no patrimônio do adquirente como um ativo, enquanto que no leasing operacional entra como um passivo. Mas eu vou deixar o leasing operacional para minha colega Carla explicar. Eu agradeço a atenção de todos e passo a palavra para Carla. Bom, dando continuidade sobre as características, temos que diversamente ocorre com modalidade que diz respeito ao leasing operacional, já que o resíduo se mostra mais expressivo e, assim, não podendo a soma ultrapassar 75% do bem arrecadado. De acordo com Coelho, 2011, em sua doutrina, página 506 e 518. Por fim, salienta-se que, mais especificamente em relação às sociedades que se dediquem ao arrendamento mercantil,
aplica-se o contido na Lei Complementar 105 de 2001, mas precisamente o teor descrito no artigo 1º, inciso 7º, pois este, enquadrando-se como instituições financeiras, resta aplicado o sigilo bancário. Além do mais, cabe esclarecer que, quanto ao aspecto que toca o adimplemento, são aplicadas as regras que incidem sobre os contratos com cláusula de alienação fiduciária, visualizando-se nesse termo o parágrafo 4º do artigo 2 e o parágrafo 15º do artigo 3º do Decreto-Lei 911, de 1969, que foi objeto de inserção pela Lei 13.043 de 2014, nos moldes dos ensinamentos de Teixeira, em sua obra de 2018, página 437. Ainda não se pode esquecer-se da promulgação da Lei 11.649, de 2008, que dispõe a respeito do leasing que abarca como objeto o veículo automotor. Assim nos ensina Cruz, em sua obra de 2018, página 724. No que tange as características do leasing, aborda-se em um momento inicial o fato de que apenas as pessoas jurídicas podem configurar na posição de arrendantes, mormente aquelas constituídas como sociedades empresárias, ou que tragam em sua estrutura a concepção de uma sociedade anônima. E, por fim, Chagas nos ensina, em sua obra de 2017, especificamente na página 644, a respeito de perfazer um contrato oneroso, já que subsiste uma contraprestação mensal por parte do arrendatário. Condiz com um contrato complexo na medida em que contempla os elementos relativos ao contrato de financiamento ou de locação, além de bilateral, já que existem obrigações recíprocas entre as partes. É dentro desse enfoque de execuções continuadas e de adesão, nos termos de Chagas 2017, páginas 664 e 665. É contrato de execução continuada, porque o valor das contraprestações devidas pelo uso do veículo e para possibilitar eventual exercício da opção de compra deverá ser saldado mês a mês, paulatinamente, protaindo-se a execução do contrato no tempo. É contrato de adesão, diante das condições e cláusulas contratuais estabelecidas unilateralmente pela arrendante. Finalmente, quando as informações que devem estar alocadas no contrato de leasing, cabe desde logo mencionar a necessidade de subsistir a competente delimitação do objeto contratual, com as respectivas características do bem, tornando mais facilitada a identificação do mesmo. Além do mais, igualmente, se mostra importante que sejam alocadas as informações técnicas, a sua tipificação, a marca, o ano, o número, série, dentre outras. O preço e o nome do fornecedor igualmente devem constar no documento, nos moldes de Maprelian 215, página única. Em relação às penalidades, verifica-se que o artigo 1º da Resolução 3.883 de 2010 do Banco Central delimita a necessidade de observar o contido no artigo 44 da Lei 4.595 de 1964, que contempla, por exemplo, a advertência, a multa e a detenção. A principal diferença nos contratos de leasing para outros está na posse e na propriedade do bem.